Desenvolvimento de um macromodelo biomecânico tridimensional durante tarefas de levantamento. Produzido por Cláudia Rothman, sob a orientação do professor Jefferson Fagundes Loz e co-orientação de Marcelo Latorre. As pessoas estão sempre se movimentando, caminhando, correndo, agachando, fazendo atividades físicas, praticando esportes, trabalhando. Para conseguir executar estas tarefas, existem mais de 140 articulações que permitem que esta complexa estrutura, chamada corpo humano, movimente-se, aliando a força proveniente dos músculos com boa mobilidade e ainda mantenha-se em equilíbrio. Entretanto, há certos gestos que podem ser perigosos, causando dores e possivelmente levando ao aparecimento de lesões nas estruturas corporais. Mas como saber se estamos fazendo uma atividade realmente segura? Neste sentido, a biomecânica estuda as ações das forças no corpo humano. As forças que atuam no corpo humano podem ser classificadas entre internas e externas. Sendo as externas aquelas causadas por objetos que estejam em contato com o corpo, como um halter de musculação, um prato que estejamos segurando e até mesmo a água e o solo. Já as forças internas ocorrem nas interações entre as estruturas internas corporais, tais como músculos, ossos, cartilagens, vísceras, ligamentos, tendões, entre outros. O conhecimento destas cargas internas permite criar padrões de eficiência e segurança para os gestos motores. E a partir destes padrões é possível ter maior controle da sobrecarga nestas estruturas. Existem dois métodos de determinação das cargas internas. Método direto, com a introdução de sensores na estrutura corporal a ser estudada, o que acarreta alguns problemas éticos e técnicos, devido ao procedimento invasivo que se faz necessário para a introdução dos sensores e a manutenção dos mesmos no local durante o gesto motor. Em contrapartida, existe o método indireto, que não utiliza de procedimentos invasivos. Através da análise de dados experimentais e o uso de modelos biomecânicos e cálculos matemáticos feitos por softwares, é possível estimar as cargas internas durante determinadas atividades. O grupo de investigação da mecânica do movimento vem desenvolvendo estudos com o objetivo de conhecer as cargas internas em diversos gestos motores, como exercícios terapêuticos para o ombro, o palmateio do nado sincronizado, a pedalada do ciclismo, exercícios de musculação e exercícios de pilates. A importância da manutenção da saúde para uma boa funcionalidade motora é ressaltada quando trata-se de tarefas de levantamento de peso e seu potencial risco para as estruturas da coluna vertebral. Neste intuito, foi desenvolvida a metodologia para cálculo das forças e momentos internos impostos à coluna vertebral durante a execução de atividades de vida diária, como o levantamento de peso. E este é o principal foco deste documentário, o macromodelo biomecânico tridimensional MM3D. E como o MM3D funciona? A seguir, explicarei o passo a passo desta determinação indireta das cargas na coluna vertebral. O processo inicia quando o pesquisador define uma questão de pesquisa que envolva a determinação das cargas e momentos internos impostos à coluna vertebral durante a execução de determinado movimento, como, por exemplo, algum exercício de musculação ou AVD. Com o gesto a ser analisado definido e as variáveis independentes determinadas, o pesquisador então executa algumas etapas, para assim chegar aos resultados de força muscular e força articular resultantes distribuídos em 3 pontos específicos da coluna vertebral. São eles: tronco superior, que limita-se à altura do disco vertebral entre C7 e T1, o tronco médio, que limita-se à altura do disco entre T8 e T9, e o tronco inferior, localizado até a altura do disco entre L5 e S1. Com o projeto definido, partimos então para a coleta de dados.
Os dados a serem coletados são imagens de vídeo do indivíduo executando o movimento, coletadas com diversas câmeras acionadas simultaneamente. Após a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e da ambientação do indivíduo com os movimentos e cargas selecionados para o estudo, o pesquisador adere à pele do sujeito sob determinadas estruturas anatômicas, diversas pequenas esferas reflexivas que servirão como marcadores durante a posterior digitalização dos dados. Então, o sujeito é posicionado na área de coleta, que é visível a todas as câmeras, e então é feita a coleta dos dados cinemáticos, ou seja, a gravação dos vídeos do movimento estudado. Também é necessária a captura de vídeos do indivíduo na posição estática e a captura do calibrador. Cada arquivo de vídeo é importado para o software de vídeo, no qual o pesquisador seleciona os marcadores e faz o rastreamento destes pontos ao longo dos frames. Cada vídeo, então, gera um arquivo que contém os dados de localização bidimensional dos marcadores ao longo do tempo de execução do movimento. Este processo é denominado digitalização. Através do uso do calibrador, é possível reconstruir a localização dos pontos anatômicos em 3 dimensões, a partir das informações bidimensionais dos diversos vídeos simultâneos. O software de vídeo usa o processo chamado DLT, Direct Linear Transformation, para chegar a estas coordenadas espaciais ao longo do tempo. Após a conclusão desta etapa, os dados são exportados para o software MATLAB. Neste, é possível realizar testes que verificam se existe alguma incoerência na localização dos dados, como, por exemplo, um salto abrupto na localização de um ponto anatômico. Esta etapa de conferência garante a qualidade dos dados. Qualquer incoerência é facilmente corrigida voltando-se às etapas anteriores de digitalização e reconstrução. Como os dados conferidos, o próximo passo é a filtragem dos dados, para remover ruídos no sinal de posição dos pontos anatômicos. Com estas etapas concluídas, os processamentos dos dados de entrada do MM3D estão prontos. Vamos então ao macromodelo. Os dados de entrada do macromodelo são o arquivo filtrado da tomada estática do sujeito, o arquivo filtrado do sujeito executando o gesto analisado, a massa corporal do sujeito e a massa da carga externa. Com estes dados e dados antropométricos da literatura, o MM3D calcula, através da dinâmica inversa, as forças e momentos articulares e musculares resultantes em 3 pontos da coluna. Tudo isso ao longo do tempo de execução do movimento estudado. Mas espera aí, o que é a dinâmica inversa? Como isso pode estimar as cargas internas? O esquema simplificado a seguir facilita o entendimento. O macromodelo utiliza a segunda lei de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, da seguinte forma. Com os dados espaciais ao longo do tempo, temos a aceleração de cada segmento corporal e as suas massas são obtidas através dos dados da literatura. E assim, partindo-se dos efeitos, as acelerações que sofrem as massas, obtém-se os valores de força desejados. Com os dados de FM e FA ao longo dos frames, é possível analisar os dados com diferentes enfoques. Por exemplo, estudar o comportamento das forças ao longo de várias repetições, como podemos ver no gráfico. Ele mostra a força muscular em newtons, nos 3 níveis da coluna vertebral, durante o exercício stiff, ao longo das 3 repetições analisadas. Percebe-se que a força muscular no tronco inferior chega próximo a 8.000 newtons, quando o indivíduo está totalmente fletido, ao passo que, no tronco superior, a força muscular varia entre 2 a 3.000 newtons durante toda a série. Também é possível o estudo de forças durante uma repetição média, como no gráfico a seguir, que mostra os valores de força muscular apenas no tronco inferior com diferentes cargas. É possível notar que quanto maior a carga do exercício, uma força maior
é necessária para executar o exercício stiff, sendo a carga de 75% de uma repetição máxima responsável por proporcionar força muscular maior que 4.000 newtons, enquanto que, executado o movimento com 25% de uma repetição máxima, os valores de força não ultrapassam 3.000 newtons. Outra forma de analisar os dados de saída do modelo é através de normalizações. No exemplo a seguir, podemos ver quantas vezes a força muscular exercida pelos músculos do tronco superior é maior que a carga externa empregada no exercício. Nota-se que a carga de 25% de um RM chega a ser 12 vezes menor que a força interna imposta na articulação à altura do tronco médio. A partir dos resultados de FM e FA nos 3 níveis da coluna obtidos através do método apresentado, o pesquisador consegue então fazer as análises pertinentes a seu estudo sobre o gesto investigado, contribuindo assim para uma execução mais eficiente e segura dos exercícios.